Começando do nada, episódio de número 66. E aí, galera, bem-vindos de volta, todo mundo. Do nada. Vamos partir do nada hoje, Alex. Vamos lá, manda aí. Então, Você... quer que eu fale alguma coisa? Eu falo. Sim, não, pode mandar, pode mandar. Eu tava vendo isso como... outro dia eu tava assistindo um vídeo do Gary Vee, né, que a gente já falou dele. Uhum. E eu tô pegando ele só como exemplo, na realidade, né? Então, ele falou uma frase e eu parei nessa frase. E daí eu fui abrindo essa frase, assim, porque a gente vai ressignificando muitas coisas. E ontem a gente tava falando sobre, no episódio que eu gravei com a Pia, né? Como, por exemplo, eu já te contei, acho que isso eu contei no programa, não sei, como meus hábitos de leitura mudaram, que eu não consigo mais ler tanto, né? Se eu vou ler uma parte muito pequena e tal. E eu lembro até, assim, antes de eu estar, vamos dizer, nesse processo que eu tô e tal, mais assim, mais ligado nessas questões que a gente tá conversando aqui, como eu tinha esse hábito, por exemplo, eu tava assistindo um filme, então eu pausava esse filme, e daí eu ia como que processando, porque aquilo, às vezes a gente se depara com alguma informação que ela dispara na gente, ou um processo, e ela dispara vários tipos de insights. Então, e eu fazia isso tanto com livro, como no filme. Então, às vezes eu demorava muito, assim, filmes que eu gostava muito de reassistir os filmes. Então, filmes que eu já tinha assistido várias vezes, mas eu pausava, às vezes eu demorava tipo 8 dias pra assistir um filme. Porque eu ficava pausando e daí... 8 dias? 8 dias. Porque na hora que vem alguma informação e abre, você tem que parar. Entendi. Você tem que parar porque tem um monte de coisa. E isso tem a ver com o que eu tava falando outro dia, de a coisa ser simples, de a coisa ser... porque não é assim, não é uma quantidade de informação. A questão é que a gente vai ver níveis de informação. Então, é como se fosse a mesma coisa. Porque eu já tinha visto o filme várias vezes. Mas na hora que você se depara com essa informação nova, vale a pena você parar nessa informação e você deixar ela se aprofundar. Então, assim, às vezes o que eu falo em relação aos exemplos, que eu não... não é que eu não gosto de usar exemplo, tanto que eu tô tentando dar eu vou chegar ainda no exemplo do Gary Vee, né? Sim. Mas na hora que você começa a falar um exemplo e falar outra coisa e falar uma associação você não vê, mas você começa a conectar vários temas e você perde esse ponto central onde você estava. Esse ponto que realmente você vai se aprofundando. Então, por exemplo, daí veio o exemplo, né? Ele estava abrindo uma conferência e falando... Ele é um cara, né? É um empreendedor. Ele está falando para um público que tá empreendendo e tem a ver com marketing digital, esse tipo de coisa. E ele está falando como que o mais importante, assim, o chave para eles é que eles têm que chamar a atenção, né? Ele usa a palavra capturar a atenção, to amass attention. Então, essa questão vista desse nível de informação mais concreto, mais comercial, é que você tem que fazer o quê? Você tem que capturar a atenção de muitas pessoas. Essa que é a ideia. E a ideia... Então, assim, eu não nego que capturar a atenção seja importante. Agora, do nível de informação que eu tô vendo... capturar a atenção não é uma questão de quantidade de pessoas, mas é uma questão de profundidade. Então, desse modo, eu não cheguei a capturar, vamos dizer, a sua atenção, e nem a minha mesmo. É como se a cada instante a gente estivesse se aprofundando em como que a gente vai capturar essa atenção. Então, nesse sentido, não é uma questão externa. Então... e a simplicidade disso, a simplicidade das descobertas que a gente estava comentando um outro dia, tem a ver com isso. Você saber que agora, nesse momento, você tem a capacidade de pegar um elemento só, e nesse elemento que você já conhece, um elemento bobo, às vezes uma coisa que você sempre... 1 2 mais 2 igual a 4,
e você começa a abrir esse 2 mais 2 igual a 4 e você vai vendo várias coisas que você nunca tinha visto, porque você tinha essa informação como algo automático. Então, do nosso, vamos dizer, do paradigma que eu e você, a maioria das pessoas fomos educados, a gente expandir a nossa capacidade tinha a ver com a ideia de eu tomar mais informações. E não aprofundar a simplicidade dessa informação que eu tenho. Tem duas coisas aí que você falou que eu achei interessantíssimo aí. Primeiro, essa coisa de que na verdade elas estão interligadas assim. Quando você fala dessa ideia aí de capturar a atenção em massa e tal, as coisas que quando vêm aos montes pra gente, de alguma forma, essas coisas acabam meio que desviando um pouco da nossa atenção para aquilo que a gente realmente quer, às vezes, né? Hoje eu vejo assim, tem muita coisa em algumas mídias assim que são gritantes assim, algumas são realmente muito interessantes, outras é mais ou menos como se fosse julgar um livro pela sua capa, né? Muitas coisas acontecem assim, as primeiras impressões ainda são as que ficam, né? E aí nessa onda de informação que hoje rola faz com que a gente absorva as coisas com tanta quantidade, com uma quantidade tão gigante, que às vezes é difícil a gente manter um foco, inclusive. E quando você falou de antigamente, pô, assistir um filme e tal, eu tirava mais ou menos aí uns 8 dias e tudo. Enquanto você estava falando, eu lembro do quanto eu era resistente. Na verdade, não só eu, né, mas muitos de nós, assim, a gente é muito resistente ao que é novo, né? A gente tem uma certa resistência àquilo que ainda não é de hábito, sei lá, em massa. Eu lembro que eu era muito resistente à ideia de assistir filme em laptop, não sei, porque a tela era pequena. Eu tinha um monte de justificativas, assim, porque, sei lá, tinha que carregar na internet para poder assistir, para poder baixar, ou tinha que, enfim, era uma série de coisas. Porque não tinha pipoca do cinema, enfim, qualquer que fosse a justificativa. Só que hoje, assim, é muito de boa isso, assim, né? Pô, você tem uma internet boa, você tá, sei lá, um horário, um fim de semana que você tá de boa, assim, você está assistindo um negócio que é interessante. E o mais interessante é justamente essa pausa que você falou, assim. Sim, eu concordo plenamente. Hoje, principalmente, tem coisas que eu vejo que chegam até mim, o que eu vou atrás, que eu recebo uma informação, que eu leio ou assisto sobre determinado assunto que me interessa. Geralmente são assuntos relacionados ao desenvolvimento humano. E é interessante como tem certas coisas que eu vou lá recapitular ou rever e eu sou revelado uma outra coisa que eu não tinha alcançado ainda naquela profundidade ali e isso é, é muito é muito massa, assim, eu acho isso muito bacana, porque tem coisas realmente que é como se o Bob Proctor, que é um cara, um visionário, entrepreneur, né? Empresário estadunidense, e ele fala que toda vez que você lê algo, você vai revelando algo que você ainda não se permitiu ver. Só na segunda leitura que você consegue ver aquilo que você desvendou da primeira vez. Isso assim, tem sido uma luz assim para mim em termos de absorver melhor alguma coisa, um filme. Tem gente, pô, mas você já assistiu esse filme não sei quantas vezes e tal. Cara, dependendo do filme, sempre tem uma sacada que tinha passado em branco, assim. Ou um livro, uma leitura. De vez em quando eu tô relendo algumas coisas que eu li do começo do ano pra cá. E sim, tem umas coisas assim, putz, isso aqui faz muito mais sentido hoje do que quando eu li. Isso com certeza é muito bacana, assim. É,
Mas é isso, a quantidade de informação às vezes é difícil de focar em alguma coisa, porque você fica, você abre uma página, você vai ver um vídeo, aí de repente no final do vídeo tem uma série de outras opções, aí você vai clicando, e você entra num loop, num vício de informação, 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 e no final das contas você só absorve, mas você não assimila tudo com clareza, focado naquilo que você realmente queria fazer. Às vezes acontece isso. Aham. E às vezes a gente busca essa noção que a gente tem de buscar o novo, a gente vai buscar mais informação. Sim. E seria assim, na verdade, você já tem as informações. Então, essas informações que você já tem, se você tivesse uma nova forma de vê-las, se você pudesse reinterpretar as informações que você já tem, Uhum. esse que é o novo. Então, essa nova reinterpretação, ela não é exatamente como se fosse uma informação, porque não é uma informação a mais. É essa mudança de perspectiva. Uhum. Então, é meio que tem uma lógica inversa de como você processa. Porque, tipo, essa lógica consciente está fazendo a gente buscar mais, buscar mais informação, buscar mais informações. Como se o novo tivesse nisso. E o novo seria como se eu pudesse parar agora e tá, assim, esse do nada em zero. Zero para conseguir olhar Uhum. para isso que eu já tenho. Porque daí, como você falou de releitura, não é uma coisa que eu li duas nem três vezes. É as coisas que eu piso todos os dias, que eu já pisei 10 mil vezes, que eu nem mais olho para aquilo. Porque eu já Uhum. olhei, Sim, sim, eu já sim. fiz tanto a mesma coisa, já tá tão automatizado, que eu não Uhum. consigo descobrir o frescor e a novidade que já tá ali. E, e, Yeah. e essa novidade, ela sempre pode ser renovada. Você não precisa mais de informação. Porque essa questão que eu tô falando, esse nível de informação, ele pode ser sempre expandido. Porque Uhum. a consciência já está dando suporte para esse nível de informação. Então, é só uma questão de você conseguir. Por isso, assim, também, se você tem uma crença, você vai bloquear isso. Porque a crença, ela vai te colocar uma forma para ler as informações que você tem. Então, quando você Aham. desbloqueia isso, você vê de uma outra forma. E se você desbloqueia de nova forma. Não precisa ter nova informação, é a mesma informação. A mesma informação, só que quando você reprocessa ela, você reprocessa com uma lógica mais ampla. Então, Uhum. e para isso você não precisa buscar mais. E também tem outra coisa, assim, parece que a informação, quando você tá consegue ter Uhum. esse estado e essa abertura, a informação ela te acha. A informação, não é você que vai atrás da informação. Vem a informação que você precisa ter. Que é diferente do processo normal, né? Que a gente está indo atrás Uhum. sequiosos da novidade, Uhum. a gente Uhum. perde aquilo que já está embaixo do nosso nariz. Uhum. Yeah, yeah, yeah. Um, é, as informações que você já tem, né, e que você falou que é o novo, na verdade, são as informações que você já tem. Eu concordo com a questão dos hábitos que, que não deixam a gente olhar para eles de um outro ângulo mais lógico, talvez. Ou não exatamente mais lógico, mas de uma outra lógica, né? De um outro, sei lá, de uma outra, com uma outra visão no mesmo ponto, de um outro ângulo. E agora, quando você fala assim, as informações vêm, você não precisa ir atrás. Você consegue me dar um exemplo para eu entender melhor como é que seria na prática isso, né? A informação vir até você, Vamos, ou... tá, vamos dizer que você vai trabalhar, então você está focado que você tem que chegar lá e você tem um compromisso, você está pensando no que você vai fazer, mas por exemplo, nesse seu caminho acontece alguma coisa que você não estava esperando, porque você não estava indo buscar Uhum, isso, você está indo buscar o trabalho e aquilo foi o que apareceu no seu uhum. caminho. E daí aparece uma coisa pra você. Pode ser uma Ah, pessoa, tá. ou você vê um cartaz,
Ou sei lá, acha uma nota de dinheiro, e não sei. Então você não estava procurando isso. Então, mas essa informação veio porque de alguma forma você estava pronto para recebê-la. Uhum. Ou você não estava pronto para recebê-la, ela veio porque ela precisava vir, não sei. Mas é Sim. assim, não era informação, você não estava indo por causa disso, mas essa Uhum. informação apareceu. Então, Entendi. às vezes acontece. É que nem, por exemplo, assim, eu tô conversando com você, e daí eu tenho na minha cabeça que eu vou te dizer alguma coisa. Mas você tinha uma pergunta já. Por exemplo, você já Uhum. tá em algum lugar agora. Então, na hora que eu começo a Sim. falar, você vem me abordar com a sua pergunta. Então, essa informação da sua pergunta não é o que eu tava esperando. Mas, de alguma Uhum. forma, como a gente tá conectado, essa informação vem me buscar. Uhum. Então, por Agora, exemplo, quando eu venho falar, bababá, e você fala, me dá um exemplo. Por exemplo, de alguma forma essa informação tá me buscando, porque você tá me cobrando um exemplo. Então, sim, essa sim, sim. informação tá me norteando de que você tá pedindo um exemplo, por exemplo. Né? Um exemplo, por Uhum. exemplo, legal. Eu lembrei agora de um episódio de uma série, minissérie, né, que se chama Red Table Talk. É, é um programa de TV que a Jada Smith, a mulher do Will Smith, fala, e aí ela convidou ele, né, para participar do programa e tal, porque ela vinha entrevistando várias pessoas, né, tipo, pessoas influenciadoras, assim, na mídia. E, e aí ela convida ele, e ele vai meio que resistente, assim, porra, ela faz um monte de gente chorar, aí ele fala, você não vai me fazer chorar, tá, não sei o quê. Só que no meio do caminho, eles acabam falando um pouco da história de amor deles, assim, né? E aí ele fala que no começo ele pediu para um amigo apresentar a mulher dele, só que chegando lá no dia da apresentação, tipo, o amigo dele veio com uma amiga que ele se apaixonou perdidamente, assim, sei que ele acabou se casando com essa mulher, com essa menina, e teve um filho com ela. E só mais ou menos uns 3 anos depois, ele voltou, ele acabou se separando e voltou pra namorar com que é a atual mulher dele hoje, nesse dia que eles iam se encontrar e tal. Então, meio que é isso que você falou, assim, no meio do caminho aparecem algumas coisas que estão te buscando e que você precisa daquilo para poder chegar lá. E eu entendo mais ou menos assim, ele foi encontrar com a atual mulher dele nesse dia, mas no meio do caminho ele encontrou uma outra figura que precisava ensinar para ele alguma coisa sobre relacionamento para ele poder ter um melhor relacionamento com a atual mulher dele. Então, sim, muito provavelmente não, né? Isso acontece realmente, assim, tem coisas que aparecem no meio do caminho que a gente tem que aprender a participar disso e fazer uma leitura e se desvencilhar dos próprios hábitos que não deixam a gente ver isso, porque a gente fica fazendo as coisas no automático. A gente também pode ler assim, que a interpretação que você tem hoje, ela de alguma forma é uma interferência. Porque em algum momento você vai trocar ela por alguma coisa. Mas ela é uma interferência e também é uma ponte. Uhum, Então, assim, ela tá te levando a algum lugar, mas de alguma forma você sabe que é como se fosse esse hiato aí, esse intervalo de 3 anos entre uma mulher e outra. uhum, Então, vamos dizer que a primeira mulher foi uma interferência, o que também não foi, porque também tem várias coisas uhum, ali exato. dentro, mas é como se a gente estivesse abrindo pacotes de informação. Então, Sim, sim. quando eu recebo um e-mail, eu só vejo uma fotinho ali. Uhum, Só que na hora que eu abro, pode ter ali, não sei, 5 megabytes ou 10 mil Terra Blues, que lá, cracks. Você não sabe. Agora, tudo que você abre, você pode abrir mais, abrir mais, abrir mais, abrir mais. Você sempre pode isso, abrir isso. mais. Agora, é assim, seria. Vai que num arquivo não, né? De e-mail. Mas Uhum, da informação que a gente já tem, por isso que eu tô falando, a informação que você já tem, você ainda não abriu ela suficiente. Só que a forma como você tem pra abrir, você já desgastou. Você não tem pra você falar, isso aqui tá, já era. Daí você tá achando que a uhum. informação não serve mais. Mas o que não serve é a sua forma de interpretar. A sua forma de abrir os pacotes de informação é que tá vencida. Entendi, entendi.
Isso faz sentido. Essa coisa de abrir o ponto é muito importante também. E aí que eu acho que é um pouco válido para a mesma situação onde você é bombardeado por uma série de informações que você começa com um ponto, você olha para esse ponto e você quer chegar num ponto, mas na verdade você nunca vai chegar porque você sempre vai estar tendo a oportunidade de abrir isso com um novo olhar, com um novo olhar. Né? Uhum. E eu acho que é para isso que a gente, em determinado momento, obviamente que não para tudo, mas é para isso que em determinado momento a gente interage com outras pessoas, para que outras pessoas mostrem para a gente coisas sobre o mesmo assunto que a gente vem conversando com outras pessoas, que as outras pessoas já deram informação, que é como se as informações estivessem reverberando de volta, para a gente olhar, né, de um outro modo. Hoje em dia eu ainda sou um pouco resistente, por exemplo, à opinião. As pessoas me pedem opinião sobre algumas coisas e eu sou um pouco resistente, estou me vendo um pouco resistente a dar opiniões, justamente porque às vezes as pessoas pedem opinião e não estão preparadas para, sei lá, para um modo de ver que poderia ser mais útil se elas não tomassem para um lado tão pessoal. E aí não tomar essa coisa para o lado pessoal faz com que a gente olhe para determinadas situações, para determinados pontos de forma mais aberta. Enquanto a gente, aí que cai um pouco naquela ideia que você falou anteriormente sobre crença, né? Enquanto você tiver com um ponto fixo, com um olhar fixo nesse ponto, você não, e você está levando isso de forma pessoal, que você quer abrir esse ponto do seu jeito, na verdade você, em determinado momento, é importante que você deixe o seu lado pessoal de lado para poder enxergar esse ponto de outra forma. Né? E aí vem toda uma questão de desapego, toda uma questão né, de abertura realmente imparcial. Uhum. Eu acho que essa questão que você está falando, dessa recombinação das pessoas que vão te dar novas perspectivas, e também essa coisa de olhar para um ponto, eu acho que abre em pé para a gente fazer um novo episódio. Senão a gente vai Massa, massa. vai se Sim, estender sim. muito aqui. Beleza? Beleza. Abraço a todo Abraço, mundo. galera.